O envelhecimento não é uma experiência única, mas com vivências individuais. E existem alguns fatores que vai determinar a forma que iremos chegar aos 60 a mais. E isso não pode ser uma tarefa tão fácil, mas que também não pode ser enfrentada como algo impossível. Os 4 capitais vitais para o bom envelhecimento são os pilares para uma velhice ativa e promissora, começando com o capital vital, responsável pela nossa saúde física e mental. Será que vamos chegar aos 60 anos aguentando fazer todos os exercícios que fazemos hoje? Será que vamos seguir com os nossos hobbies e exercer as nossas atividades? Teremos autonomia? O capital financeiro é responsável pelas nossas reservas para a aposentadoria, mas será que temos investido para isso? E o capital social trabalha nossas relações interpessoais, mas será que temos uma rede de apoio suficiente para que não possamos nos sentir isolados no futuro? E por último, nós temos o capital do conhecimento, que é a gente trabalhar, estar sempre aprendendo e conhecendo as mudanças do mundo. Meu nome é Ana Luísa, eu sou médica geriatra, fiz residência em clínica médica e depois fiz residência em geriatria. A gama de pacientes idosos, ela é muito ampla, né? Então as queixas são as mais diversas possíveis, vindo desde a busca por um acompanhamento para início de um envelhecimento saudável, com todas as técnicas de promoção à saúde, prevenção de doenças, tratamento de doenças já existentes, passando pelo amplo espectro de doenças do processo de envelhecimento, bom controle dessas doenças, e chegando também pacientes com síndromes demenciais, pacientes que têm risco de quedas aumentados, quedas com eventos de fratura, internação recente, que passaram por intercorrências recentes e que estão precisando de cuidados ali mais finos nesse processo de envelhecimento. Envelhecimento ativo é o que mais se tem falado ultimamente na medicina, porque a população está envelhecendo. É um caminho que a gente está trilhando, porque nós temos condições de vida melhor, a gente tem vacinas, a gente tem medicações muito mais modernas que nos deram um prolongamento da vida. Antigamente, pessoas morriam muito mais jovens, né? A expectativa de vida da população era muito mais baixa. E com todas as melhoras que existiram, não só do ponto de vista da saúde, mas também informação em qualidade de vida, a importância da atividade física, da alimentação balanceada, de um bom controle de estresse, da melhora da qualidade do sono, nós estamos vivendo mais como população. E se preocupar, desde então, com o processo de um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo, que significa envelhecer mantendo uma boa funcionalidade. O que isso quer dizer? Que o passar dos anos vai acontecer, os anos vão passar, mas você vai continuar, dentro das suas, obviamente, limitações, continuar sendo ativo e bastante funcional, né? E a funcionalidade, a gente diz respeito não só às atividades básicas da vida diária, que é tomar um banho sozinho, conseguir vestir a própria roupa sozinho, conseguir levar o alimento à boca, mas também as atividades instrumentais de vida diária, que são aquelas que nos ajudam a seguir a vida como sociedade. O uso do telefone, a realização de faxina em casa, cozinhar, são atos que nos ajudam a viver na sociedade. Envelhecer de maneira ativa e funcional é a nossa grande meta. Não adianta só a gente chegar mais longe do ponto de vista de idade cronológica. A gente quer chegar mais longe, mas a gente quer chegar mais longe de maneira funcional e ativa. Cada pessoa vai envelhecer de uma maneira diferente e o nosso envelhecimento, ele depende muito das nossas escolhas de hoje. Hoje, eu com 32 anos de idade, eu tenho que me preocupar sim com o meu processo de envelhecimento, mas não é uma preocupação do ponto de vista negativo, né? Não é uma reflexão negativa a se fazer. São escolhas que eu estou tomando hoje que vão refletir diretamente em como que eu vou ser no meu envelhecimento, como que eu vou chegar lá. Então, é muito importante a gente falar como sociedade, a gente falar sobre isso. Existem coisas que são realmente esperadas, tá? Que são alterações fisiológicas no processo de envelhecimento. Algumas das mais importantes e que a gente gosta sempre de salientar para que os pacientes consigam entender as mudanças que vão acontecendo naturalmente mesmo no processo. Do ponto de vista físico, nós vamos ter uma redução importante da massa muscular ao longo do passar dos anos. Isso acontece mais ou menos após os 40 anos, a redução da massa muscular e também a redução da força muscular. Além disso, esse músculo, ele vai passar por um processo de alteração na sua composição, né? Então, a qualidade muscular, ela é diferente. Então, isso vai acarretar, sim, uma diminuição de força e diminuição da massa muscular que é esperada no processo de envelhecimento. Algumas condições, como
doenças crônicas, doenças inflamatórias, quedas, fraturas, internações prolongadas, pessoas que têm uma mobilidade reduzida, seja por qual motivo for, elas vão ter esse processo acelerado e isso pode trazer consequências sérias, como dificuldade de locomoção, idosos que precisam ficar acamados, que precisam de dispositivo de marcha, uma bengala, um andador, que podem cair mais. Então, até certo ponto é esperada essa redução de massa muscular, mas existem processos patológicos, doenças que podem acelerar esse processo. E a gente tem que remar contra essa maré. A gente naturalmente vai perder massa muscular, mas eu tenho que fazer a minha poupança de músculo. E isso eu tenho que começar a fazer a partir de agora. Outra coisa que acontece também no processo de envelhecimento é a mudança da dinâmica da marcha do paciente. A gente vai caminhar de uma maneira diferente. A altura do nosso passo vai diminuir, então vai ser aquele passo mais rente ao chão, né? As pernas, elas tendem a ficarem um pouco mais afastadas para ter uma ampliação da base de sustentação. E isso pode sim propiciar quedas. Então, por isso que a gente tem que estar mais atento nesse processo. Outra coisa que é muito comum no processo de envelhecimento é a mudança da nossa atenção dividida. Então, vai ficando cada vez mais difícil a gente conseguir prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. A gente conseguir, por exemplo, conversar num ambiente que está barulhento, né? Então, isso faz parte das alterações fisiológicas do envelhecimento. Ter uma menor velocidade de processamento das informações. Então, a informação chega a mim, eu não consigo, como é que eu posso falar? Processar aquela informação de uma forma tão rápida como acontece quando a gente é mais jovem. Mas digo e repito, essas alterações, elas são fisiológicas, elas vão acontecer com todo mundo. Óbvio que uns de uma maneira mais intensa, outros de uma maneira mais amenizada, mas a gente tem que se antecipar a entender o processo de envelhecimento para não encarar isso como algo ruim, necessariamente ruim, se adaptar às alterações que o nosso envelhecimento vai trazer e nos prevenirmos em relação a como que a gente pode se adaptar melhor a todas essas questões. A gente tem que começar a pensar no envelhecimento hoje. Não adianta a gente começar a pensar no envelhecimento quando começar a cair, quando começar a ter sintomas demenciais, porque a partir de determinado ponto, o que a gente vai fazer é tentar equilibrar os pratinhos ali e dar uma qualidade de vida muito boa para o paciente dentro das limitações dele. Mas como que a gente pode traçar esse caminho do envelhecimento de uma forma mais preventiva, pensando em promoção à saúde e nos preparando para chegar melhor no nosso envelhecimento? Primeira coisa, dormir bem, né? O sono é de fundamental importância para uma boa saúde, seja saúde física, saúde psicológica, saúde emocional, tá? Saúde social. Dormir bem é fundamental. Nem todo mundo vai dormir as mesmas quantidades de horas por dia, mas um sono restaurador, que é aquele sono que você levanta de manhã e você está descansado, é fundamental. Outro ponto que é muito, muito importante e que, graças a Deus, a gente tem falado cada vez mais, saúde mental. O bom controle do estresse, o bom controle de doenças psiquiátricas que possam coexistir ali, ansiedade, depressão, tudo isso é importantíssimo a gente ter um tratamento adequado para que a pessoa tenha uma saúde mental em dia, uma saúde mental boa. Isso faz toda a diferença. Outra coisa que eu acho fundamental, se alimentar bem, ter uma alimentação balanceada de todos os macro e micronutrientes e fazer atividade física. A atividade física é inegociável. Óbvio que não é fácil, né? Nem todo mundo gosta, mas é prescrição médica, é necessário. Do mesmo jeito que você tem que se alimentar todos os dias, você tem que fazer atividade física. Procura uma atividade física que você gosta, idealmente uma atividade física que contemple os 3 principais componentes da atividade física, né? Que é o equilíbrio, a força resistida, que é a força muscular, e o aeróbico, a parte aeróbica. Então, idealmente, que contemple esses três componentes, mas o mais importante é você fazer uma atividade que lhe dê ânimo, que lhe dê prazer, que você goste e que você consiga ir, né? A boa atividade física é aquela que o paciente consegue fazer. E por último, e não menos importante, uma vida social ativa. Gente, a gente precisa, nós somos seres sociáveis, a gente não nasceu para viver sozinho, né? Então, ao longo da vida, a gente precisa construir conexão com outras pessoas, conexão com outras coisas, tá? Com fé, com coisas que lhe alimentem a alma. Então, é muito importante a gente fazer essas conexões, essas trocas ao longo da vida, tá? Porque isso vai se refletir de maneira muito direta no nosso processo de envelhecimento.
Eu acho que a gente já avançou bastante, né? Mas é um processo de mudança cultural. Nós precisamos, a nossa sociedade ocidental, ela vê muito o idoso como alguém que está encostado, alguém que não tem mais uma função social tão ativa ali. E nós precisamos mudar essa mentalidade. E isso uma obrigação de todos nós como sociedade. O idoso é sim alguém que tem uma gama de possibilidades. Uma gama de possibilidades para viver na sociedade e contribuir para essa sociedade de maneira muito proveitosa. Então, eu acho que assim, a gente está evoluindo, né? A forma como as pessoas estão envelhecendo e a gente vendo como hoje em dia pessoas de 70, 75, 80 anos ainda estão, muitos deles no mercado de trabalho, né? Dirigem, fazem o que querem fazer, né? Viajam, têm uma vida social ativa, que é muito diferente do que era há 20, 30 anos atrás, né? Uma pessoa com mais de 60 anos, há 20, 30 anos atrás, provavelmente já era aposentada, já era bem aquele estereótipo do vozinho, da vozinha de cabelinho branco, sentado na varanda de casa, que passava o dia ali sem ter muito o que fazer, porque já estava aposentada, às vezes cuidando dos netos. E hoje a gente tem uma mudança muito importante, né? Hoje você vê pessoas de 70, 75 anos que fazem esportes de alto rendimento, que ainda estão à frente de grandes empresas, são produtivas do ponto de vista socioeconômico, né? E tem que ser assim. Mas isso é um processo, tá? Eu acho que a gente já avançou, mas a gente ainda tem muito que avançar. E ver pessoas tão jovens trazendo esse tema e se preocupando em falar sobre isso, muito me alegra, porque é papel nosso, né, de todos nós como sociedade, quebrar esse estigma, tá, de que o idoso é alguém que está à margem. Não, o idoso, ele está dentro da sociedade de maneira ativa, participativa, e nós temos sim que nos ver a melhor forma de adaptar a vida social para abraçar esse idoso como alguém cheio de possibilidades. O mais clássico é aquela plaquinha do 60 mais, né? Que até, não vou saber exatamente há quanto tempo, mas assim, até pouco tempo atrás, a plaquinha do 60 mais que tinha das prioridades, para mostrar as prioridades, era alguém curvado, com uma bengala. E assim, gente, olhem ao redor, né? Assim, muitas pessoas com mais de 60 anos não estão nessa condição e não precisam estar nessa condição. Nós não precisamos enxergá-las dessa forma. Então, assim, a mudança da plaquinha ali das prioridades já foi um passo de uma forma para a gente representar esse idoso de uma maneira diferente, mas muito ainda tem que ser feito. E é papel nosso, de todos nós.